Se você conhece algum músico, provavelmente já deve ter ouvido que, para eles, é interessante que existam os direitos autorais, já que, sem isso, seria muito difícil capitalizar em cima das produções. À primeira vista, tal argumento faz sentido. Afinal, quem no mundo gostaria de trabalhar para não receber nada? Contudo, para os libertários, a violação desses tais direitos autorais não implica em crime, e uma sociedade libertária não teria tais leis. Diante desse impasse surge a seguinte questão: como os artistas sobreviveriam sem conseguir cobrar pela propriedade intelectual? A resposta pode ser mais simples do que imaginamos. Primeiramente, não iremos entrar no assunto do porquê da propriedade intelectual não existir, visto que já existem milhares de vídeos e materiais pela internet explicando o tema. Se quiser entender mais sobre o assunto, recomendamos o livro Contra a Propriedade Intelectual, de Stephen Kinsella. Mas, em resumo, podemos dizer que o motivo para isso é bem simples. Bens intangíveis não são atingidos pela lei da escassez. Logo, não são considerados propriedade. A verdade é que a motivação por trás dos que defendem a propriedade intelectual é, na maioria das vezes, utilitária. Sem a segurança do dinheiro entrando em suas contas, oriundo de uma proteção instituída de forma coercitiva, os artistas, no geral, teriam que ser bem mais criativos para arrumar uma fonte de renda estável. Entretanto, mesmo essa motivação utilitária pode ser contestada, visto que, na vida real, alguns músicos, artistas e produtores conseguiriam capitalizar em cima dos seus produtos sem utilizar tais direitos. Neste vídeo, iremos utilizar o meio musical, mas você poderá facilmente encontrar situações semelhantes em outras mídias. Caso goste de jogos, existe um vídeo do canal Dove Bitcoinheiro chamado A Propriedade Intelectual e a Pirataria no Mundo dos Jogos, que mostra casos semelhantes e cuja autoria é do roteirista desse vídeo. O link estará na descrição. Um grande exemplo de que a ausência de propriedade intelectual pode beneficiar os artistas é um músico brasileiro que, ironicamente, é mais conhecido no exterior do que por aqui, Arthur Verocai. De todos os nomes da música brasileira da década de 1970, Arthur Verocai tem, de longe, a história mais instigante de todas. Conhecido por fazer arranjos musicais para grandes ícones da MPB como Ivan Lins e Gal Costa, o maestro carioca desfrutava de uma boa reputação no meio. Entretanto, a fama entre os músicos iria mudar bastante em 1972, após o lançamento do seu primeiro disco solo. Contando com uma orquestra e com o apoio de músicos famosos como Toninho Horta e Célia, as gravações ficaram prontas no mesmo ano. Só que o álbum homônimo do autor fora um fracasso. O motivo para o baixo número de vendas era, na cabeça dos especialistas, a sonoridade diferente que Verocai havia colocado em suas músicas. Mas será que isso serviria para explicar o motivo de uma recepção tão fraca? Primeiramente, Verocai não era um nome conhecido. Por mais que suas qualidades como músico fossem incontestáveis, ele era conhecido apenas entre as figuras do meio musical como arranjador. Não seria fácil vender uma quantidade expressiva de discos sem ter um nome forte. Além disso, quando o disco foi colocado à venda em 1973, a gravadora também estava lançando o primeiro disco do Secos e Molhados. Como se já não bastasse a dificuldade de fazer do próprio nome, Verocai teria que disputar as vendas com uma banda formada por Ney Matogrosso, João Ricardo e Gerson Conrad. Era uma missão impossível. De fato, o contraste entre as vendas era tão grande que, segundo um funcionário anônimo, a gravadora preferiu derreter os vinis de Verocai para, com o material restante, fundir mais vinis dos Secos e Molhados. Vivendo por muito tempo com o fardo da derrota, o vinil permaneceu intocado em seu armário durante anos. Os ruídos desse projeto foram tão fortes que alguns dos seus clientes pediram para ele não repetir a maluquice que foi esse álbum, provocando a ira de Verocai e o fazendo recusar várias propostas. Segundo o próprio, esses anos foram difíceis e quase o fizeram entrar em depressão. Seria esse álbum tão ruim assim? Não, nem um pouco. É bem verdade que a sonoridade era muito diferente do padrão da época, mas a qualidade é incontestável. Entre as 10 faixas do disco, encontra-se a canção Na Boca do Sol, composta por Vitor Martins, e que havia se tornado conhecida na voz da cantora Célia, que, como dito anteriormente, faz parte do álbum, cantando a música Seriado. Apesar dos contratempos, a justiça chegaria para Verocai quase 40 anos após o lançamento do seu disco.
Rapidamente, o álbum ganhou notoriedade no cenário, algo que deixou o próprio Verocai intrigado. A qualidade das gravações e a sua raridade tornam esse um dos discos brasileiros mais cultuados mundo afora. Como isso era possível? Quem se interessaria por um álbum lançado há 40 anos, cujas vendas foram terríveis? Vamos por partes. Lembra que a gravadora decidiu derreter os discos de Verocai? Pois bem, isso acabou tornando o disco raro. Mas isso, por si só, não quer dizer nada. Em 2003, a gravadora americana Ubiquity acabou relançando o disco, que fora redescoberto no mercado estrangeiro. A qualidade do álbum fora finalmente notada, e a raridade do disco original acabou agregando ainda mais valor ao primeiro trabalho de Verocai, que não fazia ideia do que estava acontecendo. Agora, antes de continuar com essa história, é preciso explicar um fator que acabou contribuindo ainda mais para o repentino sucesso do disco. Os produtores de rap costumam utilizar pedaços de músicas de outros artistas para criar batidas. Essa prática é conhecida como sample. A utilização dessas faixas pode ser motivada por uma homenagem, pelo contexto ou simplesmente pela sonoridade da música original. Um exemplo bem conhecido é a música Stronger, do rapper americano Kanye West, que utiliza a faixa Harder, Better, Faster, da dupla de DJs Daft Punk como base. O próprio grupo Daft Punk, aliás, também utiliza samples em suas músicas. Na faixa One More Time, a canção More Spell on You, de Eddie Jones, é utilizada para compor o beat principal. L de Liberdade também é cultura. Agora que vocês já sabem um pouco mais da cultura do sample, fica fácil compreender o sucesso de Verocai no exterior. Para os produtores estrangeiros, suas músicas eram perfeitas para criar beats de rap. E foi assim que, em 2005, o grupo Little Brother utilizou Caboclo, a primeira faixa do álbum de Verocai, na música We Got Now. Pouco depois, ainda no mesmo ano, o rapper MF Doom, responsável pelos conceituados álbuns Mad Villainy, Food e Operation Doomsday, utiliza Na Boca do Sol na música Orange Root Powder. Agora sim, pela primeira vez, Verocai teve o sucesso merecido. É claro que, por se tratarem de músicas de outros artistas, existe todo um trâmite para os samples. Os produtores podem utilizar trechos das músicas, mas não elas por completo. O quanto pode ser utilizado depende do rabisco em algum papel assinado por algum burocrata em conjunto com grandes produtoras. Entretanto, tais limites são arbitrários, porque, por exemplo, utilizar 10 segundos de uma música não é crime, mas 11 segundos sim, não faz sentido algum. Se os trâmites de regravação, sample e reprodução fossem ainda mais complicados, dificilmente Verocai teria obtido esse sucesso repentino em suas músicas. Graças à utilização de terceiros, as pessoas conseguiram apreciar o seu trabalho cada vez mais, conquistando uma legião de novos fãs. Ele não precisou chorar para o Estado, pedir uma cota de álbuns nacionais nas lojas de discos, ou obrigar todo brasileiro a ouvir pelo menos 3 horas semanais de MPB. Seu trabalho fora divulgado pela reprodução das suas músicas, seja em forma de sample ou na regravação. Depois desse sucesso, Verocai voltou para o meio musical. Antes, decepcionado e com vergonha da sua própria obra, ele havia buscado refúgio escrevendo jingles. Agora, com a fama internacional, ele passou a realizar shows fora do Brasil, contando com uma orquestra e convidados ilustres. 40 anos após seu primeiro disco, ele conseguiu voltar com a carreira musical solo, lançando em 2007 o álbum Encore e em 2016 o álbum No Voo do Urubu. Fora as músicas citadas, Verocai aparece no disco Do the Right Thing, de Ludacris, You See It, do rapper Currency e outros artistas de menor expressão. Segundo o site Who Sampled, Na Boca do Sol já foi sampleada em 26 músicas. Infelizmente, o autor das canções que inspiraram produtores pelo mundo todo não compreendeu o motivo da fama repentina. Juntamente com o filho, Verocai tenta até hoje ir atrás dos artistas que utilizaram suas músicas para cobrar pelos direitos.
Agora, ambos sabem que diversos músicos utilizaram as canções contidas no álbum homônimo do artista e buscam capitalizar em cima disso. Mesmo com a redenção tardia, Verocai decidiu ir para o caminho do dinheiro fácil, esquecendo do que, no final das contas, o deixou famoso. Outros artistas brasileiros como Milton Nascimento e Maria Bethânia, e o próprio Ivan Lins, já foram sampleados por rappers estrangeiros. Mas Verocai foi, de longe, o mais beneficiado pela prática. Sem a propriedade intelectual, é verdade que os artistas não contariam com dinheiro oriundo dos direitos autorais. Contudo, o trabalho dos mesmos seria difundido com mais facilidade, atingindo um público muito maior. Para lucrar em cima da música, da arte e de qualquer outra produção dentro da ética libertária, bastaria utilizar a criatividade e, como Verocai, criar algo de qualidade. Lembre-se que serviços de streaming de música como Spotify e Deezer encontraram mercado e são viáveis até hoje. Mesmo que a pirataria de música ainda exista, muita gente prefere pagar R$19 todo mês a ir em algum site pirata para baixar a discografia de algum artista. Mesmo que você não goste de rap, não dá para discordar que esse é um dos gêneros preferidos da geração atual e, em todo gênero, existem bons e maus artistas. Através dessas músicas, muitos jovens conheceram cantores, bandas e gêneros que jamais conheceriam fora desse nicho. Artistas relativamente desconhecidos ou de gerações passadas podem experimentar um interesse repentino de alguma audiência completamente nova. É uma relação benéfica para ambos os lados. Não é possível dizer como as leis de direitos autorais vão ficar no futuro, mas podemos inferir que, até mesmo pensando de forma utilitária, a sua extinção seria benéfica. Os samples mostram que a utilização de um conteúdo anterior, além de beneficiar ambos os lados, contribui também para a evolução do gênero. Se o trabalho de Arthur Verocai contribuiu significativamente para um gênero completamente diferente do original, outras obras também poderiam ter a mesma utilidade. Imagine o que as pessoas poderiam fazer caso tivessem acesso a diversas invenções patenteadas. Com certeza, surgiriam produtos ainda melhores, que facilitariam a vida de muita gente. Esse é o problema da propriedade intelectual sobre a ótica utilitária. No curto prazo, poucos são beneficiados, mas no longo prazo, tanto os criadores quanto os que se utilizam da criação conseguem benefícios mútuos. Talvez Arthur Verocai não saiba, mas a sua história é a prova de que, ao contrário do que se imagina, a abolição total da propriedade intelectual traz benefícios a todos. Esse vídeo foi o resultado da colaboração entre Paulo Almeida e Henrique L. Inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe este vídeo para nos ajudar a crescer. Agora, você também pode nos apoiar tornando-se membro do nosso canal. Clique em Seja Membro abaixo para conhecer os benefícios. Até o próximo vídeo.